Rubens, um ótimo dia para você. E olha só, Arthur Lira usou um projeto que dificulta a ocupação de terras pelo MST para atingir Lula. Isso em meio à escalada da tensão entre o presidente da Câmara e o governo federal. A proposta impede que participantes de ocupações recebam benefícios de programas sociais. Eu vou repetir. A proposta impede que participantes de ocupações recebam benefícios de programas sociais. Rubens, o que o Lira pretende e como esse projeto pode inviabilizar a mobilização dos grupos sem terra? Bom dia, Roberta. Bom dia, William. Bom dia, César. Bom dia. É um prazer aqui conversar com os telespectadores e telespectadoras. É importante a gente contextualizar, né, Roberto, o que tem ocorrido nesta semana. É a semana do chamado Abril Vermelho, que é a jornada de lutas pela reforma agrária. Em 1996, 21 trabalhadores rurais foram mortos pela Polícia Militar do Pará. E a partir de 1997, o MST designou essa semana, que é marcada pelo dia 17, quarta-feira, que é o dia do massacre lá no Pará, em 1996. Então o MST, desde 1997, realiza uma série de ações, ocupações de propriedades rurais, ocupações de prédios públicos, marchas, no sentido de pressionar o Estado brasileiro para que execute a reforma agrária no país. Então esse é o contexto dessa ação, que não é circunscrita só ao Lira, né? Envolve toda a bancada ruralista no Congresso, envolve toda a parcela do bolsonarismo no Congresso. E também eu queria destacar esse projeto de lei 8262, que também foi ressuscitado, né? Ele circula desde 2017 no Congresso e que prevê que os proprietários rurais, veja só, possam chamar a polícia militar ou a polícia civil da região, independentemente de ordem judicial. Olha a gravidade, né? Então o fazendeiro ligaria lá no 190 da PM, falaria com o coronel da área e mandaria retirar os supostos invasores. E esse projeto, né, vem nessa pauta anti-MST que você citou. Certamente é uma forma de constranger o governo federal. O governo federal, por sua vez, tem uma relação, conforme a gente abordou esta semana na agência pública, tem uma relação um pouco tensa nesse momento, um pouco dificultada, com o MST, a principal entidade sem terra do país. O MST tem feito várias críticas ao governo, dizendo que está morosa a reforma agrária, que entende que já deveria ter assentado mais famílias do que assentou. O ponto alto foi uma entrevista dada pelo líder do MST, João Pedro Stedley, dizendo que ele daria nota 5 ao setor da reforma agrária do governo Lula, e fazendo a referência de que é amigo do ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. Então, o governo Lula procurou responder a esse Abril Vermelho, fazendo esta cerimônia que a gente está vendo aí agora no vídeo, né? Na última segunda-feira, no primeiro dia da semana do Abril Vermelho, né? Na semana da jornada, o governo anunciou um novo programa que se chama Terra da Gente. É um programa que pretende assentar cerca de 74 mil famílias até 2026. E é uma série de medidas, né, que não se esgotam no assentamento. Também envolve apoio à agricultura familiar, realmente são recursos, algumas vezes triplicam, duplicam em relação ao que era aplicado até 2023, porque o orçamento que o governo recebeu era o orçamento definido pelo governo Bolsonaro. Então esse conjunto de medidas é uma espécie de resposta, né, do governo às tensões no campo. Desde segunda-feira, o MST ocupou 24 propriedades rurais que o MST afirma que são improdutivas, ou seja, passíveis, né, de reforma agrária. Também fez 30 manifestações no país todo. Isso coloca em alvoroço, né, essa bancada ruralista, a bancada bolsonarista, e então o Lira certamente usa, já usou ano passado, né, o Lira permitiu que fosse instalada uma CPI esdrúxula, uma CPI sem fato determinado, que se chamava CPI do MST. Então serviu apenas para que a direita fizesse recortes, memes nas redes sociais, uma CPI que não chegou do nada a lugar nenhum, não revelou nada, absolutamente nada. Conforme eu escrevi o ano passado, é a quinta
CPI criada pelo Congresso contra o MST. Sempre assim, termos gerais, genéricos. Então a gente tem que compreender essa iniciativa do Lira mais como uma resposta a esse setor do Congresso Nacional. Eu não sei se vai prosperar esse pacote de medidas, né? A gente tem que aguardar aí o andamento. Esse PL 8262 que prevê acionar a polícia havia sido rejeitado por um parecer de um deputado da direita de Minas Gerais em 2017, da direita. Veja como a direita piorou, né? Esse deputado diz assim, olha, a gente não pode prescindir de um juiz, porque se a gente começar a retirar supostos invasores, imagina, as pessoas vão dizer que são donas, aí vem as brigas locais, quadrilhas, realmente quadrilhas de assalto, até grileiros, todo tipo de problema, né? Então o deputado fala, como é que nós vamos prescindir do judiciário? Nós temos que valorizar o judiciário. Então é isso, esse é o contexto da semana, né? E dá margem à violência, né, Rubens? César. É incrível que uma direita que fale de censura e de ditadura esteja disposta a avançar esse tipo de projeto que, em última análise, vai, de fato, milicianizar a atividade no campo. E você imagina se, historicamente, a disputa por terra no Brasil vem sendo travada com base na bala. Você imagina o potencial de estrago que esse tipo de medida que Rubens nos relata aqui tem. Agora, Rubens, eu gostaria de ouvir de ti, eu faço uma reflexão e gostaria de ouvir se você concorda. Movimentos como o MST, o MTST, que tem as cozinhas solidárias aqui em São Paulo, o sindicalismo, por exemplo, né, que é da onde o Lula surge, do novo sindicalismo, eles assustam tanto não só pelas suas próprias atividades fim, mas porque eles também são celeiros de lideranças políticas. Eles dão dignidade, eles oferecem um tipo de formação com vistas à luta, que em última análise termina formando lideranças políticas. E isso, para muito além de assustar fazendeiros, o agro de forma mais ampla, assusta a própria direita nacional, que não quer ter a nossa população organizada ao redor da luta política. Você concorda com isso? Como é que você avalia? Eu gostaria de te ouvir acerca dessa temática, Rubens. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, César, a enorme dívida que o Estado brasileiro tem com essa ampla população pobre do campo no Brasil. A necessidade da reforma agrária está prevista na Constituição Federal de 88. Não foi a invenção do José Stedley, do João Stedley, é uma previsão constitucional que o Estado deve fazer a reforma agrária. Então, vamos pegar os números aí, em 40 anos de redemocratização do país, foram assentadas 970 mil famílias. Quer dizer, estamos falando aí de 4 milhões de pessoas, talvez, ínfimo, universo ínfimo para uma população de 210 milhões Ou seja, o passivo é enorme e, ao mesmo tempo, nós temos uma grande concentração de terras. Os dados apresentados essa semana dizem o seguinte, que quem tem mais de 5 mil hectares detém 61% do território rural nacional. Veja a disparidade, quer dizer, os que mais têm terra detêm a maior parte do território. E os pequenos proprietários detêm, acho que 4 ou 5%, né? Eu estou falando de memória. Então, essa dívida social, ela tem que ser, em algum momento, paga pelo Estado, né? Nós temos aí 105 mil famílias assentadas no momento. Acampadas, aguardando um lote na reforma agrária, segundo o levantamento do INCRE e do MST. Dessas 105 mil, 70 mil, aproximadamente, são vinculadas ao MST. Então, há outras 35 mil aos diversos movimentos pela terra, CONTAG, sindicatos rurais. Não é apenas o MST que reivindica isso. É a maior força, mas não é. Mas essa é a população mobilizada hoje em acampamentos. Então, há uma infinidade de famílias que aguardam a chance de entrar no cadastro da reforma agrária desde que o programa se acelere, né? Se o programa começa a ser executado, então a tendência é que aumente essa população. E que todos os países desenvolvidos passaram por um processo de reforma agrária. Não cabe aqui nem
perder tempo explicando. Mas, de forma geral, eu queria também dizer, César, que o programa anunciado pelo governo essa semana recebeu críticas já do próprio MST. Veja como a realidade é dinâmica, né? Não é aquela coisa truncada, aquela coisa limitada da cabeça do bolsonarismo, como se o MST fosse um parceiro incondicional do governo. Não é, né? O João Pedro Stedley declarou ontem que a montanha pariu um rato, foi o que ele falou. Ele disse que o programa do governo é muito tímido. Veja bem como é complexa a realidade sempre é mais complexa, né? E aí nós estamos falando de um amigo do presidente Lula, né? Que fez a vigília dos 580 dias da vigília do Lula preso na cadeia lá da Polícia Federal de Curitiba. E é uma crítica que dói, né? Uma crítica de um parceiro político, mas que não deixa de ser feita. Ou seja, e o MST, como a líder do MST, Seres Raditi, do MST de Brasília, falou para o Lula, né, na presença do Lula segunda-feira, uma fala muito potente, né? Ela disse: presidente, da mesma forma que você lutou pela sua liberdade, nós vamos continuar lutando, enquanto houver sem terra no país. Então, veja como a realidade é bem mais complexa, né? O MST questiona os números que o governo apresenta. O governo fala em 50 mil famílias assentadas em 2023. Depois, na entrevista coletiva, o ministro e o presidente do INCRA esclareceram o que significa assentados para eles, né? Eles estão incluindo na conta a regularização de assentamentos realizados em anos anteriores. Bom, mas o fato é esse, que há uma crítica no ar, né? Uma relação tensa, que eu acho, César, que você talvez concorde, que é salutar para todo mundo, é salutar para os movimentos sociais, é salutar para o governo também ter esse movimento social vivo, né, crítico em relação às ações do governo, né? Rubens. Então, sim. A gente vê esse gol da Alemanha, dá para esperar mais, né? A gente tem visto outros projetos que conversam muito com esse lá no Congresso, né? Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça está analisando um projeto da própria presidenta da comissão, da Caroline de Tone, para que os estados tenham suas próprias regulamentações sobre armas de fogo, né? Para que a gente tenha um Texas em cada estado brasileiro. Parece que esses projetos conversam muito e pela composição do nosso Congresso, a expectativa é que essa boiada acabe passando, né? Eu acho que o que está acontecendo, William, já está claro para todo mundo, né? A direita, essa direita mais reacionária, o ruralismo, perdeu o executivo pelo voto do povo em 2022. O que restou a eles, né? Restou o parlamento. Então eu escrevi esses dias que ele degrada o parlamento, assim como ele degradou o executivo, né? Como é que ele degrada? Criando esses projetos ilegais, inconstitucionais, fazendo toda essa mise-en-scène, né? Um teatro, atacando parlamentares do governo com falsas acusações, fake news. Então, o palco que a gente viu durante 4 anos, infelizmente, aquele palco que era o executivo, quando o presidente da República dava banana aos jornalistas, chamava de urubus, e agora vem falar em liberdade de expressão, esse palco foi transferido para o parlamento, né? Infelizmente, com o apoio incondicional do Arthur Lira, que deveria regular essa situação, deveria puxar a orelha desses... Ontem, por exemplo, William, um dos deputados da direita acusou o deputado Patrus Ananias de ter 5 imóveis, porque eu vi na sua declaração do TSE uma acusação absurda, que ele está sugerindo que há o quê, né? Então o deputado Patrus Ananias, que é servidor público há não sei quantos anos, tem uma vida aí libada, né, que não se tem conhecimento de nenhuma acusação de corrupção contra ele, teve que se defender, então gastou ali minutos e minutos no microfone, se defendendo de uma acusação que ele não ofereceu nenhuma prova. Então, assim, infelizmente é isso que a gente vê, né? É o pior parlamento da história do Brasil redemocratizado, né? A gente achou que tinha chegado no fundo do poço, e dentro do poço tinha um alçapão, né? Então, mas assim, fazendo aí um comentário rápido, que eu acho que é importante também, né? Para ser justo em relação aos fatos, o governo apresentou uma série de números que chamam a atenção numa tentativa de retomar o programa de reforma agrária, certo? Essa tentativa ocorre. Ela é tímida, segundo a MST, mas ela ocorre. Bem melhor do que o que nós vivemos durante 4 anos, em que o INCRA, William, isso é fantástico, né? Ele era
proibido de vistoriar um imóvel. Os servidores do INCRA eram orientados a não ir à vistoria. Então, o que é que a reforma agrária diz? Está na Constituição. Imóveis improdutivos devem ser arrecadados para a reforma agrária. O que fez o governo Bolsonaro? Ele não permitia que os fiscais, os avaliadores do INCRA, soubessem que aquele imóvel é ou não improdutivo. Então, travou o programa. E havia processos judiciais em que o INCRA simplesmente não recorria de uma decisão contrária. Ou seja, o proprietário alegava qualquer coisa, alegava que era dono da área, que a área era produtiva, etc., e o INCRA não recorria. Então, o presidente do INCRA, aí, no evento da segunda-feira, ele usou a expressão, o INCRA foi destroçado, ele falou. E é fato, é verdade, né? São os piores índices de assentamento na história do governo, durante o governo Bolsonaro. E os poucos assentamentos que ocorreram foram por ordem judicial. Não tinha como o INCRA escapar, né? Então, o INCRA atual tenta se justificar, de certa forma tem razão, né? Ele encontrou a terra arrasada. E o MST quer que isso se acelere, né? Esse é o clima hoje do bastidor desse tema, né? E, Roberto, só citando Ulisses Guimarães para isso que o Rubens falou para a gente, você acha esse parlamento ruim? Espero o próximo. Nossas perspectivas continuam sem ser boas, né, Roberto? Infelizmente, é isso aí. Tá valendo. Rubens Valente, obrigada e um bom dia para você. Obrigado, Roberta, William, César.